Fala, meus amigos do Jornal dos Esportes. Tenho a honra de conversar, na minha opinião, com uma das melhores pernas esquerdas que o mundo da bola já viveu. Alexandre de Souza, mais conhecido como Alex de Souza. Muito obrigado por falar com o Jornal do Esporte. Nada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui trocando uma ideia contigo. Alex, eu vou começar falando um pouquinho com você, quando a época de menino ainda, né? Lá quando você sonhava ainda em ser jogador. Quando você percebeu, você que sempre foi um cara muito inteligente também fora de campo, quando você começou a perceber que uma brincadeira de infância poderia se tornar uma profissão e se tornar a profissão dos seus sonhos? Acho que nunca, porque na verdade eu nunca olhei para futebol como uma profissão, né? Lá atrás, quando criança. Minha mãe tem uma família com 6 irmãs e um irmão. Dessas 6 irmãs, apenas uma não jogava futebol, a minha mãe e as outras irmãs jogavam. O irmão dela também jogava futebol, meu pai, pelo lado dele, também jogava futebol. Então, quando eu começo a caminhar, já tenho uma bola. E vamos lembrar, nós estamos falando aí de final da década de 70, início da década de 80, onde as crianças estavam na rua. E eu estava na rua chutando uma bola. Aos 9 anos eu vou fazer um teste no Curitiba, uma peneira. O treinador gosta do que viu e eu sigo jogando. Ele me leva para a quadra, eu começo a jogar futsal. E aí o que que foi a minha infância entre o momento que eu comecei a andar e até os 17 anos, quando eu estreio no Curitiba, era jogar futebol. Eu tinha uma obrigação que era estudar, e normalmente, a grande maioria do tempo, excetuando meus 2 últimos anos de escola, eu estudei pela manhã. Então eu tava na escola de manhã e o resto do dia eu estava jogando bola. Ou no meu bairro, ou na própria escola, ou no futsal da BB, ou no Curitiba. Era uma sociedade diferente do que é hoje, né? Hoje você olha um menino aí com 10 anos, as pessoas estão brigando pelo possível potencial dele. Eu não, eu era uma criança dentre milhares que gostava de jogar futebol. Então eu começo a entender que eu poderia ser um jogador de futebol profissional ali com 15, 16 anos, quando eu via colegas meus um pouco mais velhos estreando em outros clubes, jogando em outros locais, jogando dentro do próprio Curitiba, adversários meus de criança e colegas meus de criança estreando no Curitiba, no Paraná, no Atlético. Aí eu começo a entender, mas criancinha não. Criancinha eu era apenas um piazinho feliz correndo atrás da bola junto com outros meninos ali que estavam próximos a mim. Perfeito. Já pegando um gancho dessa fala, porque é muito importante, e você, como um cara também muito conhecedor, né? É importante que, naquela época, você vivia uma outra realidade do que a gente vive hoje, principalmente falando de base, né? Você comentou, eu era um menino apenas que gostava de jogar bola, sem muitas obrigações, né? Eu quero ser jogador, eu quero estar ali. Só queria estar ali presente, jogando bola, como deve ser uma adolescente, como deve ser uma criança. Você acha que isso pode ser prejudicial a longo prazo para um jovem que vai se tornar um profissional para o futuro? Essa obrigação desde cedo você precisa ser profissional, esse fardo que uma criança não tem que carregar? Se nós falarmos da década de 80 e 90, sim. Se nós falarmos dos dias de hoje, não. Porque a lei te obriga a isso, né? Porque antigamente, eu dou um exemplo bem vivo disso, os meus times de base, infantil, juvenil e juniores, eram meninos da cidade, eram meninos da nossa região. E isso acontecia no Rio de Janeiro com Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Isso acontecia na Bahia com os times baianos. Isso acontecia no Rio Grande com os times gaúchos. E hoje não. Hoje é uma realidade profissional. Não saía tanta gente para jogar no exterior. O exterior não era tão amplo como é hoje. Então, assim, o mundo mudou, existe uma globalização grande
existe uma busca grande pela parte financeira, porque o futebol ele te oferece uma parte financeira hoje com muita diferença do que oferecia na época. Hoje existe uma lei esportiva de futebol diferente do que tinha na época. Então eu sempre dou o meu exemplo. Eu estreio no Curitiba sem contrato profissional. O que me mantinha no Curitiba naquele momento era uma ajuda de custo que quem me oferecia era o futebol de salão, era o futsal da ABB. Eu lembro que eu estreio na equipe profissional com 17 anos no domingo e na segunda-feira à noite eu vou para a quadra porque nós tínhamos um jogo pelo Metropolitano já na categoria principal, eu já jogava no adulto aqui. E eu lembro que o Carpegiani era o meu treinador, o Carpegiani vai com o diretor do clube, e ali eu acerto de que eu não jogaria mais futsal, porque eu precisaria me dedicar exclusivamente ao futebol, mas eu já era profissional, né? Eu já tinha estreado na equipe principal. Eu era o nome do momento, porque um dia antes eu era o menino que tinha estreado e tinha dado 2 passos para gol e tal, então eu era a novidadezinha da semana. E hoje não. Hoje você pega, se você puser no YouTube, tem lances de meninos de 7, 8 anos. Esses meninos têm assessores de imprensa, esses meninos têm agente. E aos 14 anos, pela lei, você assina um contrato de formação. Já se proíbe jogar na quadra. Pouquíssimos clubes liberam jogar na quadra após essa data. Existem competições variadas. E aí, cara, com 16, você assina o primeiro contrato profissional, aí tem uma discussão do período que vai ser assinado ou não. Então, muita coisa mudou, não dá para fazer esse comparativo. As crianças e os jovens e os pais dessas crianças, desses jovens de hoje, não tem culpa disso, é o momento que acontece, e é desse jeito que acontece, e se não mudar, vai seguir da mesma forma. E tem que existir uma adaptação de todos, dos pais, dos atletas, dos aspirantes a jogadores. Então, hoje a gente paga muito mais pelo potencial de imaginar que pode acontecer, do que propriamente de trabalhar o menino para que o menino consiga seguir com seus sonhos e ali na frente, numa idade mais um pouquinho mais para frente, ali a partir dos 18 anos, posso fazer algumas coisas. Infelizmente, essa precocidade é o que é oferecido no momento. Perfeito, Alex. Assim, agora falando também quando você surge, né? Mas eu não queria uma referência sua como profissional, alguém que você se espelha, porque isso você já comentou algumas vezes. Mas dentro de casa, você comentou que era uma família que já era apaixonada por futebol. Qual foi a sua maior influência na sua família para você falar, não, ela joga bola, ou ele joga bola, eu quero jogar bola também porque ele joga? Não, eu não tive uma, né? Porque, como eu falei, a gente morava num terreno onde moravam todos, né? Moravam os meus avós paternos e maternos moravam próximo, moravam todos no mesmo bairro. O meu pai trabalhava de segunda a sexta na construção civil aqui em Curitiba e sábado e domingo tava jogando futebol. Eu não tinha televisão, né? Então eu assistia televisão num bar que tinha do lado e esse bar normalmente estava mostrando, na grande maioria das vezes, campeonato com as equipes de São Paulo e as equipes do Rio de Janeiro. Então, assim, a minha mãe, a mesma coisa com as minhas tias, trabalhavam e estudavam durante a semana e no final de semana estavam jogando futebol. E eu era uma criança e eu estava ali no bolo, né? Chutando bola aqui, chutando bola ali, e quando você via o papo, aparecia um corintiano, aparecia um palmeirense, aparecia um flamenguista, aparecia um vascaíno. Então eu lembro de menininho ainda ver as discussões dos adultos, normalmente nesse bar que eu acabei de citar, de jogos que estavam na televisão. E aí nós estamos falando de final de Corinthians e São Paulo Campeonato Paulista, de Flamengo e Vasco no Rio, de Fla-Flu no Rio. Então, assim, foi dessa forma que eu cresci. Então, assim, a referência era a referência da minha casa.
E aí meu pai e minha mãe, eles jogavam futebol, né? Estavam ali todo dia, subiam num caminhão, entravam dentro de uma Kombi e enfrentar o time do bairro vizinho. Então, assim, o futebol, ele, dessa forma apaixonada que o público via, né? Meu pai e a minha mãe estavam sempre ligados e relacionados à bola, sem estar exclusivamente voltado para um time. Ah, eu sou flamenguista, eu sou vascaíno, eu sou palmeirense, eu sou corintiano. Não, eles gostavam de futebol. E, como eu falei, eu não tinha TV na minha casa, né? Então, quando eu estava vendo televisão, eu estava vendo o jogo de quem tivesse ali passando. E assim, a minha formação futebolística e humana, ela foi sendo construída. Então, desde que eu me lembro por gente, eu tenho que puxar um pouquinho pela memória, ele está relacionado a um piso de chão batido, uma bola rolando, e aí quem estava nele, putz, aí tinham várias pessoas. Eu sempre brinco, tinha uma igreja não, a igreja está lá no mesmo local ainda, e tinha um padre, que era o padre da paróquia, o padre estava sempre conosco, o padre era um dos meio-campistas que jogava com meu pai, por exemplo. E eu estava ali, criancinha, então eu ouvi o sermão na missa pela manhã e 2 horas da tarde a gente estava no campo com o padre brincando com a molecada, brincando ali, batendo a bolinha dele com o pessoal do bairro. Boa. Agora, falando um pouco da sua carreira como treinador, você viu, você treinou a base, viu de perto como acontece hoje em dia. Tem alguma explicação para não existir mais camisa 10 como você, como o Zico, como outros diversos camisa 10 assim? É algo de característica de formação que tenta botar mais para a ponta? É um esquema que a base hoje tenta priorizar? Tem alguma explicação para ser tão raro hoje um camisa 10 brasileiro? Cara, eu acho que é uma discussão ampla, tem muito peso Copa do Mundo, como ganha a Copa do Mundo, e aí criam-se referências mundiais. Então, se nós voltarmos à escola do futebol brasileiro, é difícil você ter uma definição do que é a escola do futebol brasileiro, porque o futebol carioca se consagrou de uma forma, o futebol gaúcho, que está dentro do mesmo país, se consagrou de outra forma. Agora, existem características que são inerentes ao nosso jogo e que em algum momento elas foram perdidas devido a esse processo que é um processo econômico. Eu faço jogador para o meu time ou eu faço jogador para eu vender para o mercado da bola? Se eu fizer jogador para o meu time, eu trabalho em cima de uma referência. Se eu fizer jogador para o mercado da bola, eu tenho que oferecer o que é o mercado da bola. E aí nós vamos entrar de novo nessa discussão. Quem treinava a base na década de 80 pensava somente em melhorar o jogador. Por quê? Porque durante anos ele ficou ali dentro trabalhando atrás de melhorar o jogador. Então, o que acontecia antigamente? O treinador do Mirim queria entregar um bom jogador para o treinador do infantil. E assim por diante. O treinador do infantil queria entregar um bom jogador para o jogador do juvenil. E o do juvenil entregar para os juniores e o dos juniores entregar para o principal. Pouquíssimos treinadores de base se imaginavam mudando de categoria. O cara era um treinador muito bom de iniciação, ali de entre 10 e 13 anos, e ele ficava ali entre 10 e 13 anos a vida toda dele. Hoje é raro um caso desse, porque o cara busca uma remuneração melhor, e aí o organograma de salários da maioria dos clubes tem uma cadeia ali, uma pirâmide, que o do sub-20 ganha mais do que o do sub-17, que ganha mais do que o do sub-15. Eu, particularmente, eu penso diferente, porque eu acho que todos os treinadores, em cada momento da passagem do menino, tem a sua importância. E tem coisas muito específicas para meninos de 12, para meninos de 15, para meninos de 17, para os meninos do 20. Se você assistir 2, 3 jogos de sub-17, 2, 3 jogos de sub-20, você vai ver uma diferença ampla. Por quê? Porque ali existem sensações diferentes, pensamentos diferentes,
expectativas diferentes. Então, assim, e você citou o 10 na pergunta inicial, mas não é só o 10. Os 5 que nós tínhamos lá atrás, e aí nós tínhamos vários tipos de 5, hoje a gente também não tem. Então, por exemplo, nós, na nossa história, ao longo da nossa história, as grandes equipes vencedoras, você pode buscar lá atrás. Eu posso citar desde o Santos de Pelé, por exemplo, para cá. Nós nunca jogamos com ponta invertido. Isso não é nosso. Você não lembra do seu Pepe na ponta do canhoto jogando na ponta direita. Aí vem para a década de 70, o Internacional super ganhador não era isso. O Cruzeiro, o ganhador, não tinha um ponta torto, um ponta jogando com o pé trocado. Aí você vai para a década de 80, você pega, por exemplo, aí no Rio, Flamengo. Flamengo jogava com meia ponta como o Lico, ou jogava com ponta a ponta como o Uri Geller, que era um driblador no pé bom dele. Então você pegava um Flamengo, por exemplo, com um meia ponta como o Tita, ou um meia ponta como o Romerito no Fluminense, ou um ponta a ponta como era o Mauricinho no Vasco, mas de corredor com o pé bom. Então, assim, quando que a gente trouxe isso? Quando que a gente importou esse tipo de situação? Então, eu acho que se deve a essa globalização citada há pouco por nós dois, e aí entra nessa situação mercadológica. Eu sempre costumo dizer o seguinte: eu fui um jogador formado para ser atleta do Curitiba. Depois, o que aconteceria comigo é uma outra coisa, como aconteceu com vários. Então, eu pegar uma geração aí que é famosa pra caramba no Brasil e com todo o mérito, que é a geração do Flamengo ali de 70, nascidos entre 69 e 72, mais ou menos. Que nós estamos falando de Djalma, de Marcelo, de Marquinhos, de Nélio, de Piá, de Júnior Baiano, de Fabinho, de Luiz Antônio. E se você atravessa para o lado do Vasco, você está falando de Bismarck, de William, vou esquecer vários nomes, mas é essa rapaziada aí. Eles eram formados para jogar no Flamengo. Não deu certo no Flamengo, não ficou no Flamengo, mas você viu depois que eles saíam para outros clubes, você olhar e falar: caramba, esse jogador é do Flamengo. Ou esse jogador aqui é formado no Vasco. Hoje não, hoje você é formado para o mercado. Tanto que muitos desses jogadores, às vezes, não conseguem nem chegar no primeiro time e eles já saem para o exterior. Que é o momento atual que o futebol brasileiro vive. Ele está dando uma mudança, porque existiu nos últimos anos um aporte financeiro maior, e aí também existe um pouquinho mais de mudança, e tem o contrário, grandes nomes que estavam fora retornando para o Brasil. Mas pensando nos meninos, voltando naquela história do camisa 10, a formação é para o mercado mundial. E aí cada escola assimila e aceita bem as características dos jogadores de acordo com aquilo que eles desejam, e muitas vezes não é o que nós tínhamos antigamente relacionado à maneira do Brasil jogar. Perfeito. Até pegando já esse gancho de como o mercado, né, impôs algumas decisões para a nossa base e para o nosso profissional, como você vê essa chegada de diversos treinadores estrangeiros no Brasil e o que você acha que pode ser o problema da ausência de nós brasileiros em grandes mercados da Europa, né? Como a gente vê a realidade dos argentinos, nossos vizinhos, que figuram treinadores, jogadores em vários cenários. Mas falando especificamente dos treinadores, qual o problema que você acha de nós brasileiros nos grandes europeus e dessa chegada dos europeus no Brasil, às vezes deixando um potencial brasileiro de lado, preferindo treinador do exterior? Eu acho que a gente tem que dar uma olhada mais profunda ao longo da história, né? Porque eu vou dar um exemplo: o Ricardo Gomes. Ricardo Gomes treinou grandes clubes fora, na Europa, e treinou grandes clubes no Brasil. Por alguma razão,
eu acho que por causa da saúde o Ricardo acabou não seguindo no Brasil. Mas eu lembro bem do Ricardo no Vasco, eu lembro bem do Ricardo no São Paulo, eu lembro bem do Ricardo no Curitiba. Da mesma forma, ele treinou o Paris Saint-Germain e treinou o Bordeaux. Abel Braga é um outro exemplo. O Abel treinou na Suíça, o Abel treinou na França, o Abel treinou em Portugal. O Filipão e o Vanderlei treinaram Chelsea e Real Madrid. Hoje existe uma situação que é uma situação protocolar e é uma situação relacionada às licenças de Conmebol e de UEFA. Eu, particularmente, eu passei por esse problema na Turquia. Eu, pelo meu tempo de treinador, eu não pude dirigir na Turquia como treinador. Então, se você vê fotos minhas na Turquia, eu dirijo com uma credencial e nessa credencial eu sou tratado como um diretor esportivo, porque eu não tinha o tempo hábil e o que é protocolar na regra de reciprocidade entre UEFA e Conmebol. Então, assim, eu tenho todas as licenças que a Conmebol exige, mas eu não tenho tempo hábil para poder, nesse regime protocolar de reciprocidade de ambos, poder trabalhar lá. Então, assim, o futebol português, que ele começa a bombar a nível mundial em 2004, com o surgimento do Mourinho no Porto, se você olhar dali para trás, os treinadores brasileiros em muitos momentos tiveram no futebol português. Lá trabalharam, e aí a gente poderia citar vários nomes. Relacionado a eles trabalharem no Brasil, seja português, seja argentino, seja outra nacionalidade, eu particularmente eu não vejo problema nenhum. Eu acho que quem comanda o futebol brasileiro, os gestores do futebol brasileiro, é que determinam o caminho que querem dar ao futebol brasileiro. Então, por exemplo, em 2014, quando a gente tem aquele fatídico resultado na Copa do Mundo, carimbou-se que os nossos treinadores eram ultrapassados e que tinha que apostar numa nova geração. E aí, de novo, eu entro em quem gere o clube. Quem gere o clube é que determina o que quer pro seu clube. E aí pode ser um treinador mais velho, pode ser um treinador mais novo, pode ser um treinador brasileiro, pode ser um treinador argentino, pode ser um treinador português. Então, se nós olharmos hoje para o futebol brasileiro, vários treinadores portugueses vieram aqui, fizeram muito sucesso e seguem fazendo. Então, a gente tem o Abel e o Jorge Jesus, que são as referências maiores no Brasil. E aí nós tivemos me fugiu o nome dele, que treinou o Botafogo, foi campeão da América. Arthur Jorge. O Arthur Jorge, que veio, fez sucesso um ano com o Botafogo e acabou indo embora. Ele tem mercado hoje no Brasil pelo sucesso que ele fez no Botafogo. O do Grêmio, ele estava no Botafogo, acaba Luiz saindo Castro, né? para o Luiz Castro, acaba saindo para o Golfo e volta agora para o Grêmio. Então são treinadores de sucesso absoluto. O Sampaoli tem um nome, um mercado muito grande no futebol mundial e muito também dentro do Brasil. E a gente poderia citar outros que vieram e acabaram não acontecendo e não fazendo sucesso. E o mesmo acontece com os brasileiros. Nos últimos anos, o Rogério tem tido sucesso, Felipe Luiz é um sucesso absoluto, Dorival nos últimos anos tem ganho bastante, o Cuca, quando estava dirigindo, estava ganhando bastante. Filipão, Luxemburgo, Paulo Autuori, esse pessoal mais antigo nem se fala, porque eles são campeões absolutos. No meio disso, vários brasileiros também não conseguiram emplacar bons trabalhos. Então, assim, eu acho que é uma interação importante, uma interação válida, mas mais que os treinadores, eu acho que o que vale a reflexão é de quem dirige o futebol brasileiro. Quem são os gestores? O que os gestores imaginam para os seus clubes? Que tipo de treinadores você imagina para o seu clube? Tem uma coisa muito legal que eu vivo isso, né? Eu passei por isso. Que é, por exemplo, eu chego num clube e os caras falam assim, pô, estão contratando um estagiário para o meu clube.
meu clube não aceita um estagiário. Eu, particularmente, eu não me ofendo, porque eu me vejo realmente em início de carreira e início de um processo. Só que o mesmo vale para um outro tipo de treinador, que é esse treinador mais velho, e aí vem outro tipo de comentário, puta, lá vem esse cara com ideias antiquadas, com ultrapassado, uma palavra muito usada, né? É o cara ultrapassado. Então, assim, quem gere que tipo de transferência vai dar para o seu público e que tipo de aceitação aquele público vai ter com o nome. E isso eu vejo a cada demissão de treinador, a cada contratação de treinador. Então, assim, para mim, mais importante do que o treinador. Esses dias eu ouvi uma frase do Guardiola, que ela para mim eu não tinha conseguido concatenar uma frase como essa, mas que hoje ela, para mim, ela vale muito, que o treinador é contratado pelo que ele fala e pelas suas ideias, e aí independe da idade do cara, independe da nacionalidade do cara, e ele é demitido pelos resultados não atingidos. E os resultados não atingidos, o treinador é parte, ele não é centro, ele é parte. Então, assim, eu sinceramente eu não vejo problema nenhum com a contratação de estrangeiros. E a situação do brasileiro não poder dirigir fora, eu acho que é muito mais uma questão protocolar. E, de novo, lá fora, quem está dirigindo os clubes talvez tenha uma ideia mais avançada daquilo que ele deseja para o clube dele naquele momento. Então, eu preciso de um treinador local, preciso de um treinador estrangeiro, preciso de um treinador estrangeiro que não domine a língua e que use um tradutor, como tem vários, ou preciso de um treinador que domine a língua, que isso não é tão necessário, aí quem gere o clube. E aí um outro tema legal, né? É que tipo de clube a gente está falando? É um clube associativo? É um clube que tem um diretor estatutário? É um clube que tem um executivo? A gente vê clubes que têm o estatutário e o executivo. Então tem uma série de fatores que faz com que o treinador seja estrangeiro ou seja nacional, é que o treinador seja mais velho ou seja mais novo, mas é um tema bem interessante que eu particularmente eu vivi isso na Turquia e acredito que é uma situação mais de quem está gerindo do que qualquer outra coisa. Não, e eu pegar até essa deixa dessa pergunta agora, porque no futebol a gente rotula muito mesmo profissionais, né? E isso é um defeito, eu acho que da nossa cultura no geral. O treinador mais jovem fala que não é tão experiente, como você comentou que é o estagiário. Vem um cara com certa mais experiência no futebol, já rotula como ultrapassado, antiquado, até treinadores que nem são tão antigos assim já levam esse rótulo. E eu vou falar alguns outros que tem o Paizão também, né, que é o treinador Paizão, tem o treinador estrategista, né, que falam que todos têm que ter uma estratégia, né? Tem os retranqueiros. Então, assim, como você analisa você explicou um pouco, mas eu quero que entre mais a fundo em outros adjetivos, podemos dizer assim, nos treinadores que dão, né? Como paizão, estrategista, retranqueiro, aqueles estressados, tem os mais calmos. Como você analisa isso? Você acha que isso pode ser prejudicial para a carreira de treinador? Você analisar de uma maneira tão rasa, sendo só um adjetivo, ao invés de olhar todo o macro do treinador? Mas eu acho que o olhar para o treinador é o resultado. E o resultado do treinador, ele muitas vezes escapa dele, né? O treinador, ele consegue controlar tudo exceto o resultado. Então, ele controla o ambiente, ele controla a carga de treino, ele controla a logística, ele controla plano. Só que acima dele tem pessoas que comandam, e aí eu estou dizendo de quem gere, e abaixo dele tem um grupo de jogadores. E aí tem uma série de situações que acontecem no dia a dia. E alguns termos usados, a gente é um povo que gosta do pejorativo, né? Nós curtimos o pejorativo. Entendeu? Então, eu, por exemplo, eu joguei 20 anos e eu vivi com o pejorativo. Então, assim, durante um ano e meio no Palmeiras, eu fui muito irregular jogando. Entre 97, quando eu chego,
E início de 99 eu era muito irregular. Eu fazia jogos maravilhosos e jogos não tão bons. E hoje eu ainda vejo o comentário das pessoas dizerem assim: ah, mas o Alex era um jogo bom e cinco ruins. Aí o cara trata disso como se tivesse sido 20 anos. E não foram 20 anos. Foram ali 12, 13 meses de um menino, estava saindo de Curitiba e chegou em São Paulo. E se alguém virar para mim e falar assim, pô, Alex, você era muito irregular nesse período, eu concordo. E não, nem causo discussão. Porque tem uma coisa assim que eu não discuto, são fatos. Os fatos eu não discuto, eles aconteceram, eles acontecem, e aí cada um emite uma opinião da maneira como quer. Agora, você pegar um espaço curto e colocar como se tivesse acontecido a carreira toda, isso aí no mínimo, é loucura. E isso acontece com a maioria. Então, nós vamos encontrar, vou dar um exemplo aqui, o São Paulo é um treinador que ele não para na beira do campo. Não. Ele está o tempo todo. Mas por quê? Porque essa é a característica do São Paulo. Provavelmente ele seja assim fora do campo. Elétrico, mais ativo. E aí, se você pegar o auge do Paulo Autuori, por exemplo, ninguém o conhecia no Botafogo, lá no início, em 95, e pegar o Paulo Autuori mais velho, no meio da carreira no São Paulo, e um pouquinho mais velho, agora dirigindo aqui na América do Sul, dirigindo o próprio Atlético Paranaense, que é a última recordação dele como treinador, talvez um Cruzeiro ali, o Paulo é mais sóbrio. O Paulo sempre foi mais sóbrio. Então, se você pegar, por exemplo, o Vanderlei lá atrás, quando ele surge de terno e gravata, e o Filipão surgia de agasalho. Tem um outro que, vou te dar o exemplo do Antônio Lopes, quando surge no Vasco, ele sempre estava social, até brincavam com a calça e com a camiseta dele. E você pegava um outro treinador, vamos pegar um outro treinador da época aqui, que o Tite, quando surge no Grêmio, ele surge de agasalho. E cada um com a sua característica. Então, por exemplo, se você pegar, tem gols que o Tite faz assim, tem gols que o Tite dá um pique para comemorar junto com o time dele. Por quê? Porque são os acontecimentos da semana. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o Zagallo, que é um ícone, o Zagallo tem gols que ele invade o campo e sai correndo com os jogadores. Tem outros gols que ele segura mais, porque os momentos vão fazendo com que isso aconteça. E que tipo de conotação você vai dar, que tipo de adjetivo você coloca, cara, aí, por exemplo, quando se fala assim, fulano é retranqueiro e fulano é estratégico, a retranca também é uma estratégia. A retranca também é um jeito de você ganhar o jogo. Ah, eu gosto mais desse time aqui porque ele tem mais posse de bola, eu gosto mais desse aqui porque ele joga mais em transição. São duas formas de ver o jogo que você vai tentar levar com que o seu time ganhe. Então, eu, por exemplo, eu fui treinado pelos dois ícones da geração. O Luxemburgo de um lado e o Filipão do outro. Eles enxergam o jogo totalmente diferente um do outro. Mas porque o Felipe é um tipo de pessoa e o Vanderlei é um outro tipo de pessoa. O Vanderlei formado no subúrbio carioca, o Felipe formado no interior do Rio Grande do Sul. Isso tudo já dá uma formação diferente para a condução de vida e para como enxergam as coisas que vão acontecendo. Se a gente voltar um pouquinho antes e pegar um Tele Santana, era diferente de um Rubens Minelli, era diferente de um Enio Andrade, que era diferente de um Zagallo. Então, assim, são pessoas. Por isso que, de novo, eu volto no dirigente. Que tipo de treinador esse dirigente quer à frente do seu time? Porque quem ganha campeonato é clube. Clube que ganha campeonato, porque o clube monta a ideia. Pô, qual é a minha ideia para o final do ano? A ideia no final do ano é que nós estejamos entre 8 e 12. Só que no meio do campeonato você ficou em terceiro. Pô, mas você montou para ser 8 e 12. Aí quando você está em terceiro, acontece algumas coisas, você cai para 8, para oitavo, tem gente que trata isso como um fracasso. Pô, mas o combinado era 8 e 12. Aquela chegada em terceiro foram várias coisas positivas que aconteceram e que não teve uma sustentação para ficar lá, mas o teu combinado era oitavo, 12º. De novo, quem gere é que tem que ter a cabeça fria para tomar as decisões, porque no meio disso tem vocês da imprensa,
tem os torcedores, tem o gerir expectativa, que tipo de expectativa? Pô, meu time entrou para ser oitavo, e de repente estamos em terceiro e vamos ocupar uma outra vaga mais em cima, gerir essa expectativa é outra coisa. Então, nesse sentido que eu sinceramente, eu brinquei esses dias que eu coloquei um marco na minha vida, que é 1993. A partir de 1993, eu tenho um entendimento de como as coisas vão acontecendo. E eu, por ser muito observador e gostar muito de ficar conversando, eu vou vendo as mudanças que vão tendo. E eu traço muito paralelo com o que eu vivia jogando. Como eram os programas de televisão, como era a sociedade, como era o tipo de crítica, como eram colocadas as situações e como elas são colocadas hoje, já passado, sei lá, 25, 30 anos. Então, assim, nesse tipo de coisa, eu não vou cobrar de alguém aquilo que eu não vejo naquela pessoa. Então, eu não vou cobrar velocidade de um atleta que não tem velocidade. Eu não posso cobrar gol de um cara que tem média de gol de 3, 4 gols por ano. Eu não posso cobrar dribles de um cara que nunca driblou. Então, assim, eu não vou cobrar um treinador explosivo de um cara que é um cara mais calmo, mais tranquilo na dele. Agora, se eu ver um cara como era o Scolari, explosivo, ativo, se ele tiver ali 4, 5 jogos à beirada do campo, como era o Paulo Autuori, opa, alguma coisa estranha está acontecendo ali, porque aquele cara está agindo diferente. Mas o cara sendo aquilo que ele é, dentro daquilo que ele foi contratado, a mim não me incomoda. E aí, meu, assim, uma coisa que para mim é importante é que hoje todo mundo emite opinião, porque a rede social reverbera isso de uma maneira muito grande. E aí, de novo, quem está no meio, quem está no futebol, tem que ter o entendimento de que em cima disso tem uma paixão absurda. E essa paixão absurda, às vezes o comentário, às vezes as colocações, te levam para um lado que de repente você nem imaginaria estar, mas que você tem que confrontar e vivenciar isso. Perfeito. Falar um pouquinho da sua carreira como treinador. Você inicia, se eu estiver errado, pode me corrigir, fica à vontade, tá? Claro. Você inicia podemos dizer profissional, mas foi no Sub-20 do São Paulo, né? Isso em 2021, né? Pós-pandemia, assim, começando a voltar o Isso. retorno do futebol. Abril de. Aí você inicia a carreira profissional, de fato, né? Sem ser no Sub-20, no Avaí. Depois você vai para a Turquia, no Antalyaspor, né? E depois Isso. retorna ao Brasil e encerra agora, recente, no Operário. Isso. E agora está sem clube, procurando um novo objetivo. Como você projeta sua carreira de treinador, cara? Você almeja uma seleção brasileira, um Palmeiras, um Coxa, voltar para a Europa? Como você se vê como treinador? Na verdade, eu nem me vejo, porque as coisas foram acontecendo, simplesmente elas foram acontecendo. Eu tenho que voltar um pouquinho. Eu era comentarista na ESPN. É que demora você entrar de fato na carreira de treinador, né? Sim, Você sim, eu encerra em paro, eu paro de, 14? eu paro de jogar em 2014 Sim. e eu me torno treinador em 21. O que eu faço entre 14 e 21, que são 7 anos? Eu fico vendo futebol de uma outra visão, de um outro local, que era o local da imprensa. Uhum. E era como vocês da imprensa enxergam o jogo, enxergam o dia a dia. Enquanto eu estou na imprensa, por ter muita gente conhecida no futebol, eu frequentava hotéis, eu frequentava treinos, eu tinha acesso a jogos, eu tinha acesso a treinadores. E eu ia conversando e fazendo as minhas anotações, porque o principal para mim naquele momento era não pensar mais como um jogador de futebol. Eu tinha que eliminar o Alex, jogador de futebol. Então eu fico 7 anos. Quando eu paro com a televisão e anuncio o treinador, eu escolho um agente que é um amigo meu, que está no mercado da bola, e converso com ele, cara, vamos entrar por onde? Quem que vai me dar a oportunidade para ser treinador? Porque esse é um outro ponto. Tem milhões de treinadores por aí, milhões. Quem vai dar chance para esses treinadores? Ou vamos focar em mim. Quem me daria chance para ser treinador? E aí eu tinha trabalhado nesse período da televisão, num período eu trabalhei com o Muricy.
O Muricy tinha largado um tempo antes e o Muricy retornou para São Paulo na função que ele exerceu até semana passada, que ele era um coordenador de futebol. E o que acontece? Nesse momento, o São Paulo troca de diretoria. Bem no momento que eu anuncio que eu sou treinador, sai a antiga diretoria do São Paulo e assume o Júlio Casares. O Júlio Casares coloca o Muricy de coordenador. E aí, nessas conversas, eu falo com um treinador amigo meu, eu fui entrevistado pelo São Paulo hoje para dirigir o Sub-20, estão sem treinador. Eles dispensaram o Orlando faz 1 mês e meio e eles estão atrás de um treinador agora. Te interessa? Eu falei, cara, nunca imaginei dirigir o Sub-20, não é? Eu quero dirigir na equipe principal, quero ver o que acontece. E o meu nome chega para o São Paulo, o Muricy e o Biasotto conversam comigo, me oferecem a situação de treinar o Sub-20 do São Paulo, aí eu começo a pensar. Eu peço ali 3, 4 dias para o Muricy e aceito a oferta. Não tinha relação nenhuma com São Paulo, não conhecia ninguém, né, do São Paulo. E aí eu vou atrás de um auxiliar, pensando, pô, o que eu preciso fazer? Eu nunca dei treino, eu não tenho ideia de como é o dia a dia, tudo que eu sei é a teoria dos estudos, da sala de aula, das licenças, da CBF e da Federação Argentina, e vou atrás do PC de Oliveira, que é um gênio do futsal, tinha tido a experiência dele como treinador no Rio Grande do Sul e no interior de São Paulo, trocamos uma ideia e vamos nós dois para trabalhar no 20 do São Paulo. Aí eu fico 21 e 22 e falo, cara, já deu para nós aqui no São Paulo, vamos vivenciar outras coisas. E surge o Avaí. O Avaí era um time que tinha jogado a Série A de 22 e acaba caindo para a Série B. E eu assumo o Avaí em dezembro de 22 para ter o 2023 como treinador do Avaí. Fico até maio, em maio eu sou demitido. E aí, de novo, eu não imaginava, vou para a Turquia, até porque tinha essa situação da licença que a gente conversou. Veio uma oferta da Turquia para o Antalyaspor, e aí entra naquela que eu te falei de como os gestores enxergam o momento. E no Antalya, para mim, é muito legal, porque o que eu combinei com o Antalya foi muito bem cumprido. E aí eu jogo um turno do Antalya. Em janeiro eu sou demitido lá, volto para o Brasil e venho para o Operário. De novo eu saio satisfeito, porque a gente fez aquilo que foi combinado. E eu acabo demitido há uma semana atrás, aqui na metade da primeira fase do Campeonato Paranaense. Então, assim, eu não imaginava dirigir um sub-20, acabou acontecendo, e foi maravilhoso, experiência muito boa, só tenho agradecimento a fazer para o São Paulo. Eu não esperava voltar na Turquia, né, tão cedo, e acabou acontecendo. E, de novo, agradeço, porque foi uma experiência boa no qual eu aprendi. Então, assim, aonde eu me imagino, cara, eu me imagino trabalhando. E hoje eu te digo na boa, eu posso trabalhar no sub-20, eu posso trabalhar no sub-17, eu posso trabalhar na Série A, posso trabalhar na Série B, posso trabalhar na Série C. Eu sou um treinador de futebol, com as minhas ideias, no dia a dia, tentando ajudar muito os jogadores, para que os jogadores melhorem, se potencializem e coletivamente a gente melhore. Mas eu não tenho nada fixo, vou dirigir clube A, vou dirigir seleção, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Até porque eu já percebi que ao longo da minha vida, inclusive jogando, muita coisa que eu sonhei, muita coisa que eu imaginei acabou não acontecendo, e outras coisas que eu jamais imaginei acabaram acontecendo. Então, hoje, por exemplo, estou falando contigo aqui desempregado. Aonde eu vou trabalhar? Não sei. Realmente eu não fico pensando muito nisso, eu fico mais imaginando situações que, quando surgirem, eu possa estar preparado para aquilo que vier a acontecer. Boa. E com certeza você se surpreendeu para positivo, né? Não esperava tantas coisas que aconteceram, mas aconteceram de forma bem positiva, né? Você teve uma carreira bem brilhante no futebol profissional, tanto como treinador, como também como jogador. Alex, eu faço no Jornal do Esporte um programa novo que é falando dos meninos da base, né? Eu mostro como é a realidade
de vários meninos que estão em grandes clubes e outros que não estão em grandes clubes, estão em pequenos, estão às vezes sem clube nessa transição de troca, porque você sabe muito bem como está funcionando hoje esse mercado, que podemos dizer, que é a divisão de base. E mostra também da realidade do esforço físico que eles fazem, né? De abrir mão de diversas coisas, né? De focar numa carreira profissional, o custo que é. Eu estou tentando mostrar isso na pele. Tô cheio de dor aqui, mas está legal, o projeto bem legal. Eu queria agora saber sua opinião sobre isso, né? Porque assim, a gente vê diversas realidades ali, diversos sonhos ali que às vezes não se seguem, mas tem uma rotina de jogador que você se constrói de educação, né? De educação com o treino, de educação com o esporte, né? Um respeito com a profissão. Você acha que isso pode ser importante, você, sua análise, né? Como você acha que isso pode ser importante para os atletas que também não podem ser profissionais, por não chegarem, né, ao êxito, e se tornarem outras pessoas, outros profissionais, mas a disciplina futebol possa ajudar no geral? Não, eu até dimensiono isso para fora do futebol. E eu falo isso muito tranquilamente porque eu fui atleta durante mais de 30 anos. Se contar, eu começo com uma rotina aos 9 Às 9, né? e paro aos 37. Então eu lembro bem da minha rotina, como ela funcionou. Eu sou pai de 3. São 2 meninas e um menino. A mais velha, a Maria, ela foi tenista dos 10 aos 20. Eu vi a rotina dela de tênis, a nível municipal, a nível estadual, depois a nível nacional, a nível sul-americano, depois a nível mundial. Ela foi profissional de tênis. Então eu vi a rotina dela, até o dia que ela resolve voltar para casa e falar: pai, mãe, não dá mais, o meu pulso não aguenta mais, são 4 cirurgias, eu vou fazer outra coisa. Então ela está em casa fazendo a faculdade dela, vai se formar em fisioterapia, mas a disciplina que ela criou ao longo do tempo sendo atleta, hoje ela é visível e é importante para ela e vai ser muito importante para a sequência da vida dela. A Antônia, que é a segunda, faz a mesma coisa, começa no tênis, tem um probleminha no pé, larga o tênis, entra no vôlei e segue na rotina dela do vôlei. Ela hoje é sub-21, está aí à beira de ser atleta profissional de vôlei também e segue essa rotina. O menino, que é o mais novo, joga aqui no sub-17 do Curitiba e segue uma rotina desde ali 10 anos de idade, com quadra e com campo. Então, assim, independente se o futebol, qualquer modalidade esportiva te oferece uma disciplina e uma forma de condução para a sua vida adulta. Se você vai ser profissional daquele esporte ou não, tem vários fatores que vão ser determinantes. Mas que aquilo que o esporte te oferece é maravilhoso para a vida adulta. E aí depende se vai ser jornalista, se vai ser médico, se não vai ter formação, se vai trabalhar para onde você for. Essa disciplina que o esporte te oferece para a vida adulta é muito boa. Trazendo só para o futebol, que é o nosso papo central aqui, quando você pega um menino, independe, ele pode estar no Flamengo, ele pode estar num time do interior da Paraíba, ele pode estar num time no sertão do Nordeste, ele pode estar num time na Serra Gaúcha, ele sonha em jogar no grande time do local dele. Então, se ele está aqui em Curitiba, ele quer jogar no Curitiba, no Atlético, no Paraná. Ele quer jogar no Grêmio, no Inter. Se estiver em Santa Catarina, ele quer jogar no Criciúma, no Avaí, no Figueirense. Ele quer jogar nos 4 do Rio, ele quer jogar nos 4 de São Paulo. Só que a realidade é bem mais ampla que isso. O Brasil tem mais de 600 clubes de futebol. A Taça São Paulo é uma pequena amostra disso. 128 clubes. Se nós pegarmos Série A do Brasil jogam 20, Série B do Brasil jogam 20, Série C do Brasil jogam 20, a Série D aumentou um pouquinho. Então vamos imaginar que a gente esteja falando de um universo nacional de 100 clubes. Ainda sobram 500 para trás. Sim. E esse pessoal do número 500 lá, ele tem a mesma rotina de um cara do Flamengo. Ele acorda, ele se alimenta, ele vai para o treino, ele treina,
ele viaja, ele joga. O que muda nessa história toda é o conforto que ele vai ter. No time grande ele tem maior salário, ele tem melhor alimentação, ele dorme melhor, ele viaja melhor, mas é a mesma coisa. Ele treina, o treinador perde emprego, o jogador é criticado, o dirigente é xingado. A paixão é a mesma. É a mesma loucura do cotidiano. Então, assim, a rotina que se cria na infância e adolescência, vai determinar se ele vai querer passar por algumas coisas lá na fase adulta dele. Porque às vezes o cara fala, cara, não é para mim essa vida, vou para a faculdade. Não é para mim essa vida, vou arranjar um outro tipo de emprego e vou bater bola no final de semana. Mas ele decidiu ser profissional daquilo, profissional de futebol, a rotina dele, o cotidiano dele, as exigências dele, é óbvio, com a definição do parâmetro, vão ser muito parecidas. Mas eu falo para todos, se você tem um filho pequeno e você quer que ele cresça de uma maneira melhor educado, quanto mais esporte tiver envolvido na vida dele, melhor. É óbvio que no meio disso você vai ouvir coisas ruins, você vai ouvir histórias negativas, mas o esporte, pela essência, com um bom educador ali, um bom treinador, vai ajudar os pais a direcionar bem esses meninos que vão se tornar adolescentes e depois vão se tornar bons adultos educados através do esporte. Isso não é só futebol, isso em qualquer modalidade esportiva. Perfeito, Alex. No final, agora, já passando para o final da nossa entrevista, eu vou fazer uma dinâmica de bate-bola, um jogo rápido. Eu vou fazer perguntas, você fala o que vier na sua cabeça de primeira, tá bom? Algo bem dinâmico para a gente terminar a nossa entrevista. Tudo bem? Vou tentar. Um estádio inesquecível. Couto Pereira. Um companheiro genial. Ronaldinho Gaúcho. 25 centavos? Fora da curva, né? Ele comentou uma vez que com você era só 25 centavos, né? Já pensava rapidinho, era tu. Enquanto estava na cabeça eu conseguia acompanhar. Quando precisava da parte física, eu tinha que ficar para trás, porque ele foi um privilegiado, é um gênio acima de qualquer coisa. Um gol favorito? O primeiro porque sem ele os outros não aconteceriam. Um treinador marcante? Puta, aí é difícil porque Não precisa ser o melhor, pode ser um marcante. o marcante o Zico, por tudo que ele representava e de repente vira treinador. Quem gostaria de treinar? Cara, eu gostaria de treinar jogadores que fossem questionadores na questão de como a gente pode fazer para melhorar, mas não tem um nome específico. Não. Você jogou com diversos craques, mas quem você gostaria de ter jogado junto? Seria um prazerzaço. Eu gostaria de ter jogado mais com o Romário. Eu joguei com ele, só que eu joguei pouco. O Romário já estava naquele processo de final de seleção brasileira. Eu tive uma possibilidade de talvez ter acertado com o Vasco e jogado um período maior com ele, mas o pouco que eu joguei foi muito prazeroso, mas eu queria ter jogado mais com ele. Tem algum gol na história que você queria ter feito? Por exemplo, tem um gol, por exemplo, o gol do Ronaldo na Copa de 2002. Tem algum gol assim gigante que você falou assim, poderia ter feito esse gol? Cara, assim, ó, eu sou feliz com os gols que eu fiz. Bastante, né? Bastante. Só que foram bastante gols. Eu vejo as pessoas falam, fulano é goleador. Eu falo, caramba, eu tenho uma gol com esse cara aí. Então, assim, mas eu gostaria muito que o gol que eu fiz na final do Mundial com o Palmeiras tivesse sido validado. Infelizmente, naquela época não existia a revisão do gol, né? Porque se fosse nos dias de hoje, o gol seria revisado e seria validado. Tem dois lances que eu lamento muito a bola não ter entrado. Na verdade, um entrou e foi anulado, que é o gol do Mundial do Palmeiras. E o outro é uma final Palmeiras e Vasco no Brasileiro de 97, no primeiro jogo do Morumbi, que eu cobro a falta e a falta explode na trave do Carlos Germano. Essas duas talvez
se eu pudesse voltar e pudesse fazer com que o gol do Manchester fosse validado e essa bola do Germano pudesse ter entrado, seria interessante. Boa. E gol ou assistência? Não, gol. Gol, eu acho que é o objetivo maior do jogo. Muitas vezes eu dei assistência e o rapaz acabou perdendo, ou porque o goleiro pegou bem, ou porque ele deu azar e a bola passou perto. Então, se eu tiver que escolher um, com certeza o gol. E a última, você tem uma fala que é legal, eu queria que você repetisse, que você é o meio-campo dos humanos, o que fez mais gol, né? Você fez 424 gols como profissional, e dos humanos, você é o meio-campo com mais gol na história do futebol? Não, a história na verdade é assim, eu recebo uma placa e nessa placa está dizendo que os 3 meias do futebol brasileiro com mais gols são Pelé, Zico e eu. Pelé com 1.000 e qualquer coisa, Zico com 900 e qualquer coisa e eu com 424. E aí eu brinco que se realmente esses números forem verdadeiros, eu sou o número 1, porque ser humano eu sou o número 1, né? Porque o Pelé não vale e o Zico é a mesma coisa, são 2 extraterrestres. Então essa foi a brincadeira, rodou e depois apareceu que outros jogadores fizeram mais e apareceram gols, mas a minha brincadeira era em cima daquela placa que inclusive está aqui comigo guardada aqui em casa, porque não é simples fazer gol. E eu tive uma média de gols boa em todos os clubes em que eu joguei, que chega nesse número de mais de 400 gols, né? Então, assim, se esses números realmente forem verdadeiros e estiverem na lista Pelé, Zico e eu, o único terrestre da história sou eu, né? O único ser humano sou eu, porque os outros dois são Não ETs. vale, não Não vale. conta, não vale. Pelé não vale. Desceu uma nave espacial, largou ele em Três Corações. A mesma coisa com a família do Zico. Largaram o galo ali em Quintino, porque foram, né? O Pelé, infelizmente, já é falecido e o Zico continua por aí. São nomes que são acima de qualquer discussão. Perfeito, Alex. As últimas duas para a gente terminar é monte seu camisa 10 perfeito e monte seu treinador perfeito. Eu vou falar as características e você lista quem você prefere nessa ordem para a gente encerrar o nosso bate-papo. Tá Para o bom. camisa 10, passe. Jogador atual ou jogador antigo? Vamos no jogador atual, porque o antigo, para a gente não ficar muito naquela mesmice, vamos nos atuais. Porque se valesse os dois, possivelmente eu iria em muitos jogadores que já pararam, né? Sim, sim. Porque uma coisa que para mim é importante, pelo menos para mim, as coisas acontecem muito dessa forma. Eu tenho muita memória afetiva, né? Coisa que no futebol de hoje me causa pouco, me provoca pouco. E quando eu busco pelas memórias afetivas, é o meu período pré-profissional, é o meu período de arquibancada, de torcedor. Então, assim, para mim, que eu acredito muito nisso em futebol, né? Por exemplo, vou dar um exemplo do que aconteceu no Rio, por exemplo, a final do Flamengo com o Vasco, que o Cocada faz o gol. Uhum. Provavelmente o Cocada não entre nos maiores jogadores da história do Vasco. Isso é evidente. Mas provavelmente o Cocada mexeu com a sensação, mexeu com vários que estavam no Maracanã naquela tarde ou que viram pela televisão, sejam eles vascaínos ou sejam eles flamenguistas. Então essa memória afetiva para mim, ela, quando eu falo de futebol e até em algumas coisas da vida, ela é muito forte. Então vamos ao time. Então. Pode escolher tanto aposentado como atuando agora. Tá bom? Pode ser all time. Passe. Do camisa 10, No camisa 10, perfeito. Zico. Visão de jogo. Visão de jogo, Zico. Finalização. Camisa 10 é o Zico. Técnica. Técnica é o Zico. E habilidade. O Zico também. O É que camisa eu 10 acho assim, ideal já existiu. quando você vai montar um 10, na minha visão, existiram jogadores que tinham tudo.
e o Zico é um deles. Então, assim, quando eu penso numa referência maior de um número 10, é o Zico. É óbvio, no Boa. meio disso eu posso misturar esse ou aquele, mas quando eu imagino o número 10, dentro daquilo que é, principalmente dessa memória afetiva que eu acabei de citar, é o Zico. E agora do Mas no meio treinador? disso tem, no meio disso tem Ronaldinho, no meio disso tem Rivaldo, no meio disso eu vou lá atrás, tem Djalminha, no meio disso eu vou lá atrás, tem o Pita no São Paulo. Tem Messi? Tinha um cara no Vasco que eu gostava demais, que era o William, no meia canhotinho. Hoje o que o Messi faz nos últimos, sei lá, 20 anos, é inegável deixá-lo de fora. Eu vi e adorava Laudrup, eu vi e adorava Maradona, eu vi e adorava Rubem Paz, eu vi e adorava Francescoli. Então, assim, eu joguei contra Aimar e Riquelme na Turquia, na Argentina. Eu, moleque, adorava acompanhar Jorge Rage. Então, assim, tem número 10 tem espalhados muito por aí. Devo ter esquecido até algum aqui, mas, assim, quando eu penso numa referência de um número 10, é o primeiro que me vem. Boa. E agora do treinador, eu vou montar 4, aí você escolhe cada treinador que você... Pode ser que você trabalhou ou que você assistiu agora para moldar a sua carreira como profissional. De estratégia, da estratégia que você mais gosta, que você se adequa com o que o treinador pensa. Vanderlei Luxemburgo. A gestão de grupo. Gestão de grupo, Zico, o Galo. A parte ofensiva que mais te agradou de um treinador. Parte ofensiva que mais me agradou, eu gostei do Zico, eu gostei do Luxemburgo, mas para não ficar nos mesmos, eu tive um treinador na Turquia, que é um treinador famoso na Europa, chamado Luiz Aragonés. Ele era um cara que foi campeão com a Espanha, que ele era um senhor que pensava muito no jogo jogado para frente. E lá na Turquia não deu certo, né? Foi pouco tempo, mas ele a todo momento tentava fazer um jogo ofensivo bem interessante. Boa. E a parte defensiva? Cara, eu assim, ó, eu trabalhei com treinadores que tinham ideias boas para defender. Eu acho que o Felipe defendia bem, eu acho que o Celso Roth defendia bem, acho que o Carpegiani defendia bem. Mas se eu tivesse que escolher um que era uma preocupação imediata para depois poder buscar a vitória a partir da defesa, é o Filipão. Boa. Alex, agradeço demais você ter participado desse programa. Uma honra falar com você. Sou seu fã, particularmente. Muito obrigado por ter aceitado. E deixe seu último recado para o pessoal que assistiu o nosso bate-papo. Agradeço o papo. E ao pessoal que eu falo sempre para quem acompanha futebol, se divirta, acompanhe seu time, controle o seu nível de paixão, mas que continue acompanhando. Futebol é uma paixão mundial. É legal demais ver como cada um enxerga o jogo e que cada um, dentro daquilo que gosta, dentro daquilo que observa, dentro daquilo que vê nessa loucura que é de jogo quarta e domingo, possa cada vez mais se divertir com aquilo tudo que o objeto futebol oferece para todos. Alex, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que também assistiu. Curta, se inscreva e compartilha para a gente trazer mais personalidades do futebol, como o Alex de Souza, um dos maiores que já passaram no futebol. Obrigado por falar com a gente e valeu, tá? Abraço e a gente volta com mais. Valeu, sucesso, um abraço a vocês.